e vamos compartilhar a tela para a gente poder dar o pontapé inicial. Isso daqui é o meu relatório de chamada que eu tenho que fazer depois. Então, gente, fechar aqui o que não serve, Facebook, nada, pronto, só o Teams aberto. Para a gente começar, se tiver algum probleminha, moçada, me dá um alô aqui no privado do WhatsApp, tá? Ele está aberto aqui do meu lado e eu vou acompanhando. Eu prefiro que vocês, se possível, que vocês me avisem pelo WhatsApp, para eu não perder o foco na tela aqui do que nós vamos fazer. Então, na aula de ontem, no período da tarde, com o primeiro ano do ensino médio, do técnico integrado ao médio, eu dei mais ou menos a mesma aula que eu vou dar para vocês agora, com a diferença que a minha abordagem lá, ela é mais simples, porque lá são alunos de 14 anos, 15 anos, então o nível de percepção e de entendimento deles é um pouquinho diferente de vocês. Vocês têm mais condições, por isso a tocada é um pouquinho diferente. Esse daqui foi o material que nós produzimos na aula de ontem, que é muito parecido com aqueles que nós já produzimos nas nossas aulas no início do semestre, né? Então, eu vou aproveitar, eu vou encaminhar para vocês esse, esse, essa tela, assim, vamos dizer, como se fosse uma lousa, né? E aqui, ó, o nosso ponto de partida, eu só vou utilizar aqui como ponto de partida algumas coisas que já existem, para que eu não precise. Aí a gente foca nessa parte aqui, ó, da distribuição dos dados em tabelas. A gente trabalha mais, dá mais exemplos até, porque a aula que eu tive com eles do período da manhã foi de 50 minutos apenas. Então, até começar, né, cumprimentar todo mundo, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Então, se tiver tudo bem, vamos seguindo. Começamos aqui, ó. As etapas para o desenvolvimento de um banco de dados são 4. Então, estão listadas aqui, ó. Primeira coisa a ser feita é o levantamento de requisitos. Então, o que consiste... o Christian acho que está de volta aqui. Em que consiste o levantamento de requisitos? Um sistema de informação, eu vou pegar aqui e vou usar algumas ferramentas também para ir ilustrando, um bloco de notas, o Excel. Então, um sistema de informação, ou sistema de informações, né? Esses, aumentar o zoom aqui. O sistema de informações, ele vai ser formado por 4 partes, como a gente já tinha visto lá no começo do semestre. O que nós vamos chamar de infraestrutura, que é tudo o que é hardware que está compondo uma rede, que está conectado, todo o hardware conectado uns equipamentos aos outros, permitindo, então isso é uma rede, permitindo a comunicação de dados. Então a infraestrutura de um sistema de informações é tudo que é hardware, tudo que é equipamento, que vai estar conectado por meio de comunicação com fio ou sem fio, de forma que seja possível a comunicação de dados. Acima disso, a gente tem o sistema operacional. Aí cada dispositivo vai ter o seu sistema operacional. Então nós temos aqui o Windows, né? Nós temos o Linux, nós temos o dispositivo mobile Android, né? O iOS e assim por diante, né? Então cada dispositivo vai ter o seu sistema operacional. A parte de desenvolvimento do sistema mesmo, que é o pesado, assim, é o foco principal do nosso curso, ela vem nos 2 itens acima, que são o aplicativo, o programa em si, que é o que vocês estão aprendendo nas aulas de segunda-feira, aquela primeira aula de segunda-feira, e depois na aula de quarta-feira, nas 2 aulas de técnica de programação e algoritmos, lógica de programação. Eu vi ontem, à medida que eu estava dando minha aula aqui, eu vi umas postagens, se não me engano foi do William, que colocou lá que vocês já usaram system.out.println em Java, dando o Olá Mundo, né? É aquilo lá, então é o programa. E o nosso aplicativo ou programa, ele vai manipular um banco de dados.
Manipular um banco de dados. Então, isso aqui é um esqueminha que eu passei para vocês no início do semestre e tudo. O foco do nosso curso, ele está aqui, ó. O pesado do nosso curso está aqui. Então, desenvolvimento de aplicativos que estão conectados com banco de dados, de tal forma que a gente possa inserir, alterar, excluir dados e, a partir dos dados, obtermos informações. E aí a gente amarra um pouquinho com aqueles vídeos que nós assistimos, que nós temos dados, dados geram informações, informações geram conhecimento, e conhecimento gera inteligência. Essa daqui é a sequência de um sistema, do que oferece um sistema de informações na sua totalidade, né? Nós vimos naqueles vídeos lá que o banco de dados ele vai armazenar dados, especificamente dados, e a partir do processamento é que a gente então consegue retirar, obter informações, essas informações vão gerar conhecimento e inteligência. O nosso curso, ele vai trabalhar nessas duas partes aqui, ó, principalmente. Nós estamos aqui na primeira. Então, existem bancos de dados de diversos tipos. Bancos de dados relacionais, que é o que nós estamos aprendendo. Existem bancos de dados, tipo um S aqui, de dados. Esses relacionais, eles também são chamados de estruturados. Existem os bancos de dados semi-estruturados e existem os bancos de dados não estruturados. Exemplo, o relacional é o que a gente está estruturados. Tá. O mais simples aqui, da gente dar um exemplo, são esses daqui, os bancos de dados não estruturados. E até nós fizemos um comentário. Por exemplo, a gente está lá no Facebook e posta uma foto, né? Instagram posta uma foto, numa rede social posta texto, foto. Então, isso compõe um banco, uma imagem compõe um banco de dados? Compõe um banco de dados. Mas como é que faz para pegar aquele dado e gerar informação? No caso, por exemplo, vamos especificar de foto. Com o passar do tempo, a gente sabe que a inteligência artificial vem ocupando um espaço muito grande e uma das características que a inteligência artificial, uma das coisas que ela permite é o reconhecimento de face, entre outras coisas. Então, é possível que, a partir de faces, de objetos, a partir das imagens postadas, um sistema analise um banco de dados não estruturado, como, por exemplo, formado por fotos, e consiga ali identificar dados estruturados. Como, por exemplo, eu brinquei lá com o Christian aquele dia, de tomar cerveja, né? A pessoa gosta de tomar cerveja, ela começa a receber propaganda de cerveja, né? Até falei, ele, o Cristiano, etc e tal. Então aqui, e por que a gente começa com os bancos de dados relacionais ou os estruturados? Porque para a automação comercial e industrial, esse talvez seja o tipo de banco de dados mais adequado. Esse formado por tabelas, e as tabelas estão relacionadas umas às outras. Então, é relativamente fácil para mim eu dar exemplos de bancos de dados estruturados, são aqueles que os dados são armazenados em tabelas, essas tabelas estão relacionadas, nós temos que evitar redundância, para evitar inconsistência, tudo isso. E bancos de dados não estruturados, imagens, som, vídeo, multimídia, vamos assim dizer, porque aí um sistema com inteligência artificial relativamente autônomo consegue definir dados estruturados a partir de um banco de dados não estruturado. E os semi-estruturados, o que são? São aqueles em que os dados são armazenados em arquivos, mas eles não têm nem essa estrutura rígida dos estruturados e nem uma estrutura muito flexível como esse. Aqui nós podemos dizer praticamente qualquer tipo. Muita gente vai ter dificuldade, assim, não vai entender plenamente, mas os arquivos XML, eles são arquivos de banco de dados semi-estruturados.
no transcorrer do curso, certamente nós vamos ter disciplinas que tratam de XML. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Gente, eu vou tocando e aí, se alguém tiver alguma coisinha, me dá o alô aqui para eu alguma pergunta, ou mesmo se quiser que eu mude o ritmo, né? Mais devagar, mais depressa, alguma coisa. Perguntas, interação, essas coisas todas, vocês podem interagir aqui. Principalmente eu peço pelo WhatsApp, que fica mais fácil de eu acompanhar. Então, voltando lá, nós estamos trabalhando com bancos de dados relacionais ou bancos de dados estruturados. Por onde começa? Levantamento de requisitos. E o que é o levantamento de requisitos? Quais são os dados necessários para 3 pontinhos? Então, voltando aqui no nosso resumo, em toda empresa existe o chamado... Me deu um branco aqui, peraí. Operações básicas... Nossa, me deu um branco. Peraí que já vem a sigla aqui daquilo. Fugiu. Então, são o procedimento operacional básico. O procedimento operacional básico, né? Procedimento operacional básico, isso daí. Então, o que são procedimentos operacionais básicos? São aquelas tarefas do dia a dia realizadas dentro de uma empresa que fazem a empresa funcionar no seu dia a dia. Então, pensando assim no processo de informatização, cadastrar clientes, cadastrar produtos, vou pensar numa empresa de comércio. Lançar as compras, automaticamente aumenta o estoque, gera contas a pagar. Lançar as vendas, que diminui do estoque, gera contas a receber. Alguém vai ficar controlando contas a pagar, contas a receber, gerando um fluxo de caixa e, consequentemente, permitindo um gerenciamento ou uma administração financeira. Então, todos esses procedimentos operacionais padrão são ações. Isso aqui são ações. Quando a gente é contratado por uma empresa e faz um treinamento, o que a gente aprende? Aprende os procedimentos operacionais padrão, básicos ou padrão, né? Daquela empresa. Então, quando um sistema de informação começa a ser desenvolvido, a gente tem que atender inicialmente isso daqui. Colocar no sistema, então, pensando aqui em cima, ó, aplicativo mais banco de dados. Eu tenho que colocar no sistema recursos para que o usuário possa, com o apoio do sistema, executar os procedimentos operacionais padrão ou básicos. Agora que minha cabeça já voltou a funcionar, padrão. Vamos colocar aqui padrão, que é a palavra mais adequada, a palavra correta, a palavra utilizada. Então, são os POP, procedimento operacional padrão. O que consiste, então, dentro disso tudo, o levantamento de requisitos? É eu perguntar, pensando em banco de dados, quais são os dados necessários para uma determinada situação? Quais são os dados necessários, por exemplo, para emitir uma nota fiscal de venda? Quais são os dados necessários para emitir uma nota fiscal de devolução? E assim por diante. Então, a empresa ela vai ter um conjunto de procedimentos e a gente identifica, a gente faz como se fosse uma lista desses procedimentos. Aí eu pensando em banco de dados, eu penso assim, eu tenho que organizar a minha ação da seguinte forma. Legal. Então eu preciso pegar aqui quais são os dados necessários para, por exemplo, emitir uma nota fiscal. Então eu vou lá, eu preciso dos dados cadastrais do cliente, eu preciso da lista de itens comercializados, vendidos, no caso. Eu preciso da lista de como aquilo vai ser pago. Então, podemos chamar assim, das contas a receber que foram geradas. E aí a gente vai pegando cada um deles. Legal. Dados cadastrais do cliente. O que eu preciso para cadastrar um cliente? Então, a gente foi descendo
descendo, até chegar na situação mais básica. E aí, no começo do processo de aprendizado de em todas as situações, a gente pega exemplos bem simples assim. Então, eu preciso cadastrar clientes, né? Porque numa nota fiscal de venda, eu vou ter os dados do cliente. Aí vem o nosso levantamento de requisitos. Quais são os dados necessários para cadastrar clientes, por exemplo? Depois que nós temos esses dados organizados, que é isso aqui que a gente vai rever na aula de hoje, eu vou mandar esse para vocês, eu vou pegar outro exemplo para os clientes. A gente vai lá e faz o projeto conceitual de banco de dados, que é o que a gente vai retomar, provavelmente a partir da próxima aula. Bom, deve estar tudo certo. Se tiver alguma perguntinha, deixa eu ver aqui, WhatsApp, ninguém mandou nada, acho que está tudo certo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar isso aqui salvo, vou colocar lá no pendrive, depois eu mando esse rascunho aqui para vocês também. Deixa eu me organizar aqui para não perder nada. Então, material, vou criar uma nova pasta aqui, eu vou chamar essa pasta de primeiro DS noturno, banco de dados. E aqui eu vou colocar roteiro de estudos. Legal. Então já está salvo. Depois eu encaminho isso daqui para vocês como se fosse uma lousa em que nós escrevemos. Agora, como os nossos dados, nós estamos estudando banco de dados relacional ou banco de dados estruturado, e os dados serão armazenados em tabelas, eu vou utilizar o Excel não porque os dados serão armazenados no Excel, não é isso. É apenas porque aqui eu consigo, de uma maneira mais fácil, criar as tabelas, para ficar bonito também, ficar bem legível. É como se fosse uma lousa, apenas isso, tá? Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nosso objetivo é cadastrar clientes. Então esse é o processo. Clientes. É claro que nós vamos fazer a pergunta: quais são os dados necessários para, 3 pontinhos, nosso objetivo, cadastrar clientes. E aí eu vou conduzir aqui de uma forma que não fique muito complexo, nem muito trivial, que a gente consiga chegar num ponto assim que dê para estudar, dê para trabalhar legal, tá? Então, algumas informações. Eu vou dar uma cercada aqui num detalhe. Eu vou trabalhar apenas com pessoa física. Então, pensa, eu tenho uma empresa e eu comercializo produtos. Eu posso vender para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, desde que não seja microempresa, mas deixa isso para depois. Então, nossos clientes são só pessoas físicas, é gente. Então, eu quero saber o nome da pessoa, né? O CPF, eu quero saber também o RG daquela pessoa para poder emitir nota fiscal para ela. Eu quero saber o endereço. Já vou deixar aqui com acento tudo, não vou me preocupar com a acentação na aula de hoje não, vou deixar tudo com acento. Quando a gente partir para o projeto conceitual, a gente faz os ajustes necessários aqui. Eu só vou dar uma mescladinha nessa daqui, porque eu quero diminuir aqui, mas eu quero que fique endereço. E aí, quando eu penso em endereço, eu vou pensar no endereço completo e depois bairro, cidade, estado, CEP. Eu quero também o telefone ou celular. Como exercício, eu vou pôr o celular da pessoa, porque hoje dificilmente alguém não tem celular, né? O e-mail. E como eu quero traçar o perfil dos clientes, eu quero saber qual que é o sexo, né? Isso aqui dá um BO, dá um bororó nas aulas, porque hoje em dia, né, as pessoas confundem, vocês podem pensar que é brincadeira, mas confundem sexo com orientação sexual, com preferência, não é nada disso. É aqui, ó, se a pessoa é bi, tri, tetra, poli, não é nada disso. Volta e meia, todo ano, todo semestre, quando a gente vai dar aula de banco de dados e faz isso, e fala inclui o campo sexo, gera uma euforia coletiva, assim.
Eu quero também traçar o perfil dos meus clientes, portanto, eu quero o estado civil, né? E eu quero data de nascimento. Tá? Apenas um exemplo. Então, eu tenho dados que seriam obrigatórios em uma nota fiscal, nome, CPF, RG, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, acho que seriam esses, e coloquei mais alguns campos para contato, como, por exemplo, celular e e-mail, e coloquei alguns campos que me permitam, vamos dizer assim, traçar o perfil dos meus clientes. Né? Quantos clientes do sexo masculino, sexo feminino, quantos clientes casados, solteiros, divorciados, viúvos, né? Quantos têm até 20 anos, entre 20 e 25 anos, assim por diante. Então, o que vem nesse pacote todo aqui é um conjunto de dados que atende a situação daquela empresa. Eu vou voltar um pouquinho só lá no rascunho, porque eu esqueci de falar uma coisa na nossa introdução, que é o seguinte, só para a gente, eu sei que vocês sabem, mas nós vamos dar uma relembrada aqui. O banco de dados, ele é um banco de dados, ele não é um banco de informações. Então, lembrando que existe uma diferença entre dados e informações. As informações, elas são processadas. E o dado, ele é bruto. O dado, ele não pode ser obtido a partir do cálculo, da computação de dados, nada. O dado é bruto. Um exemplo básico disso daqui é data de nascimento versus idade, né? A data de nascimento, por exemplo, a minha data de nascimento, 27/6/1968, opa, 1968, isso é um dado. Não tem como eu obter esse valor, 27/6/1968, a partir de cálculo, não tem nada disso. Mas a partir desta data e da data de hoje, é que a gente não percebe que faz isso, mas mentalmente nós fazemos um cálculo e descubro que eu tenho 51 anos, né? E mais alguns meses, vai dar menos de 2 meses. Eu estou com 51 anos, 10 meses e umas quirelinhas de dias aí. Né? Meu aniversário cai num sábado. Quem sabe até presencial a gente volta lá e eu ganho uns presentes aí dessa turma tão querida que eu gosto tanto. O primeiro módulo de desenvolvimento de sistemas mais querido da ETEC está trabalhando aqui comigo. Então aqui, ó, fica bem claro. É duro fazer umas piadinhas assim, viu? Eu não sei se vocês estão rindo, se estão gostando, se estão de saco cheio. É meio, mas tudo bem, vamos lá. Olha lá, Bruna respondeu. Eu vou lá só por curiosidade para ver. Rio. Ô, Bruna, obrigado pelo apoio moral, viu? Pelo menos você deu uma risadinha aqui e eu não fiquei no vácuo da minha própria. Estou voltando aqui para a reunião e eu não fiquei no vácuo da minha própria risadinha. Valeu, Bruna. Você é um amor de pessoa. Então, sempre lembrando isso. Olha lá, Cris Hill também lá no WhatsApp. Nossa, agora estão até puxando meu saco aqui, né? Todo mundo rindo. Vamos lá. Então, em um banco de dados, temos apenas dados, nada de informações, até segunda ordem. Semestre que vem, a gente vai ver que isso não é bem assim, mas primeiro a gente tem que carregar um pouquinho de areia e cimento nas costas aqui para construir uma base sólida e depois entender melhor essa situação. Bom, então, voltando lá para o Excel, eu fiz esse levantamento de requisitos e aí nós estamos trabalhando com bancos de dados relacionais. Então, bancos de dados relacionais, eles têm algumas características. Os dados são dados armazenados, tá certo? Armazenados em tabelas, né? E as tabelas são relacionadas, linkadas, ligadas entre si. Essa é a característica de um banco de dados relacional. Já que nós estamos aqui com esse exemplo, eu vou começar. Então, toda tabela vai ter um nome e a gente coloca por padrão, não é uma obrigação, é um padrão adotado, normalmente. O nome da tabela com caixa baixa,
no singular, mas eu já vi em muitas e muitas empresas, em muitas e muitas situações, isso aqui está em caixa alta, assim, ó, no plural, ou criarem assim. Não tem, na verdade, não tem impedimento nenhum. Onde que a gente tem que tomar cuidado? Existem, eu não sei se vocês já viram isso nas aulas de lógica de programação, de TPA, existe uma característica dos ambientes de desenvolvimento para aplicativos e bancos de dados que se chama case sensitive ou case insensitive. Diferença entre eles. Quando o ambiente é case sensitive, por exemplo, case sensitive, o A minúsculo, eu não tenho como fazer o diferente aqui, eu vou fazer diferente em Excel aqui, ó. Ele é diferente do A maiúsculo. Caractere, né? Então, deixa eu editar aqui, ó. O caractere A minúsculo é diferente do A maiúsculo. Então, quando nós estivermos trabalhando num ambiente, não deu certo, deixa eu ver se centralizando fica melhor. É por causa do Excel. Não tem importância. Aqui ele coloca deixa eu ver com aspas se dá certo. Aspas, aspas, aspas e aspas. Ah lá, que ficou melhor. Então, esse daqui é o símbolo do diferente no Excel e em linguagem de programação, algumas delas. Então, no ambiente case sensitive, A minúsculo é diferente de A maiúsculo. E no ambiente case insensitive, deixa eu dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, A minúsculo é igual a maiúsculo. O ambiente entende a mesma coisa. Portanto, se nós estivermos trabalhando num ambiente sensitive, e eu escrevi cliente dessa forma, em todo o processo de desenvolvimento do banco de dados e do aplicativo, cliente tem que ser escrito dessa forma. Se eu criar cliente dessa forma, a tabela cliente dessa forma, em todo o processo de desenvolvimento tem que ser com caixa alta. Se eu colocar assim, tem que ser exatamente desse jeito. Então, o que acontece? Como os sistemas normalmente não são desenvolvidos por uma única pessoa, são equipes. Então, tem a equipe do banco de dados, tem a equipe que cuida do desenvolvimento da aplicação, tem a equipe que cuida da infraestrutura, todos eles juntos para fazer com que o sistema se erga, seja implantado e se torne operacional, tem um monte de gente, tem bastante gente. Se cada um fizer do seu jeito, não vai dar certo, porque começa a dar erro de execução. Né? Isso quando nós estamos no ambiente case sensitive. Agora, se estivesse no ambiente case insensitive, isso não teria problema nenhum. Como nós não sabemos qual é o ambiente que nós vamos desenvolver, qual é a sugestão? Trabalhar em cima de um padrão. Todo mundo faz dessa forma. Então, nós vamos adotar em banco de dados alguns padrões, mas não porque eles serão utilizados até o fim dos dias. Não é isso. É para nós nos habituarmos com padrão. Então, faz assim. Aí você ingressou numa empresa, ou montou a sua empresa, montou a sua software house. Você tem o padrão a ser desenvolvido lá. Tá? Então, o que nós queremos aqui é aprender a trabalhar com padrão. Muito bem. Então, aqui a gente vai construir o que vai ser a nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui, tentar trabalhar com cores para ir exemplificando, e depois eu vou dando formato à medida. Então, os dados, eles serão armazenados numa tabela desse jeito aqui. Aí, nós temos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo representar. Deixa eu só ver aqui onde é que eu tenho. Formas, é isso que eu quero. Quero uma seta. Vou deixar uma seta aqui e depois. Então, em uma tabela, nós vamos ter as colunas que passam a ser chamadas de campos e as linhas que passam a ser chamadas de registros. Então, as colunas passam a ser. Então, essa coluna, cada uma das colunas passa a ser chamada de campo e as linhas que passam a ser chamadas de
registros. Deixa eu tentar exemplificar aqui, colocar, depois eu faço mais bonitinho, mas assim, ó, campo, Ctrl+C, Ctrl+V, campo, e assim por diante. Depois a gente completa aqui. E aqui nós vamos ter os registros. Então eu vou pegar isso daqui, vou trazer para cá, e vou trazer para cá. Daqui, opa, só que é da segunda aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui nós vamos ter os registros. Tá, então toda tabela vai ter um nome, que a gente aqui está colocando em caixa baixa, é o nosso padrão, e ela vai ter um conjunto de campos, e quando for alimentada, ela vai ter um conjunto de registros. Nós combinamos o seguinte também, que a primeira coluna, primeiro campo de toda a tabela, ia ser o código. Lembre-se que eu não vou me preocupar com acentuação na aula de hoje. Então, eu vou ter o cliente código 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nem vou me preocupar em alimentar agora, deixa isso para depois, mas aqui também nós não utilizamos a palavra código, nós usamos a palavra, o termo ID de identificador ou identification, e aqui ID cliente. Então, na tabela cliente, o primeiro campo, ele vai se chamar obrigatoriamente cliente. E cada tabela vai ter o seu primeiro campo. Sempre ID. E a gente vai ver. Eu sei que vocês estão relembrando, mas a gente vai ver. Eu vou aproveitar e vou colocar quantos campos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 2. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V aqui. 12, 13. Tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos colocar nome. Vou seguindo essa ordem aqui, ó. CPF, RG, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, celular, e-mail, sexo. Ih, acho que eu contei errado. Estado. Vai faltar um aqui, não tem importância. A gente acrescenta lá. Nascimento. Tá. Então, o que nós fizemos aqui, a gente faz aqui também. Tá lá, nossa tabela, a estrutura da nossa tabela está pronta. Eu vou tentar dar uma formatada aqui. Gente, eu estou diminuindo fonte, essas coisas. Se ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? Então tá lá. É isso daí que nós queremos. É isso que nós queremos preencher. Deixa eu aumentar um pouquinho a largura dessa coluna. Deixa eu ver se eu... Ele não deu aqui. Deixa eu ver se com 20 vai dar. Opa, acho que ficou... Não sei se eu diminuir o zoom, vai atrapalhar vocês. Deixa eu diminuir essas colunas aqui. Então, de 20, eu vou por 17. Acho que ela fica um pouquinho melhor. Tá. Se estiver muito ruim, vocês me avisam, tá? Me dá um alô aí pelo WhatsApp e eu vou tentando ajustar o zoom aqui da melhor maneira possível. Então, 14, pôr um 20 aqui, todo mundo... E aqui dentro, todo mundo centralizado. Centralizado, centralizado, joia. Tá. Eu vou colocar isso daqui, vou voltar tudo para branco, porque eu só queria demonstrar o que era a tabela, tá? Mas aqui, eu já vou fazer uma coisinha diferente. Vou deixar essa primeira coluna destacada com uma cor diferente e vou fazer uma legenda. Então, o que estiver em verde, que é aquela primeira coluna chamada ID, no caso, cliente, essa primeira coluna, ela vai se chamar campo-chave ou chave primária. Então, toda a tabela vai ter uma primeira coluna, um primeiro campo, que é o ID, nome da tabela, que é o campo-chave ou a chave primária. Legal. O que nós temos que fazer aqui? Eu não vou cadastrar esse monte de cliente, não. Eu vou colocar aqui o suficiente, apenas alguns, para a gente identificar os eventuais problemas que nós podemos ter e como corrigir isso daí. Então, a gente vai fazer o errado e depois vai fazer o certo. Tá? Então, nome, por exemplo, ó, é João da Silva, o CPF dele é 123, o RG é 111. Vou criando aqui, ó. Ele mora na rua A, número 400, no bairro Centro, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. O CEP dele é 14.00.00.
O celular desse indivíduo vou inventar uns números aqui, tá? O e-mail dele é js@hotmail. Ele é do sexo masculino, estado civil solteiro e data de nascimento, o cidadão nasceu aqui no dia 10/12/1990. Legal. Bom, quando nós fazemos, depois eu salvo isso, quando nós fazemos, na verdade, no processo de modelagem de dados, que é o que a gente está começando aqui a aprender, na verdade, a gente não usa, não fica colocando os dados aqui em tabelas, assim, para estudar. Isso é uma estratégia didática, para a gente aprender, ver tudo. Quando nós estamos aqui, vamos colocar mais um, que aí a Ana Maria, vou pegar mais um homem aqui, aí a gente vai, o Ricardo Faro. Ele tem um CPF, não pode ter CPF 123, porque o CPF vai ser um campo com conteúdo único, né? E a gente vai aprender a como restringir. O RG, na verdade, eu estou simplificando muito aqui, porque o RG, na verdade, é formado por um número, uma data de emissão e um órgão emissor. O conjunto de dados que formam o RG são três partes: o número, a data de emissão e o órgão emissor. É semelhante ao título de eleitor. Não é só o número, tem o número, a zona e a seção. Esses são chamados de atributos compostos, mas a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, né? Então, por exemplo, o 222, a mesma coisa vai acontecer aqui no endereço. A gente não vai colocar o endereço assim completo. Aqui, hoje, vai ficar tranquilo, mas ele vai ser todo quebrado. Então, vai ser que tipo de via que é? É uma rua, avenida, travessa, estrada, alameda. Uma outra coluna vai ser o nome do logradouro, o nome da rua, o nome da travessa. Depois nós vamos ter o número e depois nós vamos ter o complemento. Então, na verdade, o endereço ele vai ser desmembrado, decomposto, melhor dizendo, em 4 dados. Isso se chama atributo composto e a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos com calma aqui. Então, ele mora, por exemplo, na Avenida X, número 300, no bairro Jardim Paulista, em Ribe Ponto Preto. Lembra do problema que vai dar aqui? Né? Quem lembra, beleza? Quem não lembra, já já nós vamos chegar. Em S.P. O CEP é 14.100.000, tá? O celular dele, o e-mail dele é ricardofaro, @gmail.com. Ele é do sexo masculino, mas aí eu vou colocar só o M. Aqui eu poderia colocar solteiro, casado, mas eu vou pôr solt, de solteiro, e uma data de nascimento qualquer. Vou colocar aqui dia 15/1/2000. Tá. Novinho, tem 19 para 20 anos. Na verdade, já tem 20 anos. Joia. Daqui, eu já conseguiria fazer uma abordagem das questões da redundância e da inconsistência, né? Mas só para... Eu vou colocar mais uma mulher. Então, por exemplo, Anabela, que tem o CPF único dela, o RG único dela, que mora na Travessa B, número 200, no Jardim Paulista, em Ribe Preto, tudo junto, no estado de S.P, CEP 14.200.000, todos aqui são dados hipotéticos, né? Anabela, peraí, só um pouquinho, anabela@etec.sp.gov.br, e-mail institucional, aluna de uma ETEC, do sexo feminino, ela é casada e nasceu no dia 30/5/1985. Tá joia. Bom, já deu para a gente ter uma ideia aqui, tudo. A questão aqui é a seguinte: o que nós temos que procurar?
nós temos que procurar possíveis campos que possam gerar redundância. Então, relembrando, o que é redundância? Vou até colocar em vermelho aqui, para dar um alerta, porque redundância não pode acontecer. Redundância é a repetição de dados. Quando os dados estão armazenados de forma repetida no nosso banco de dados. Não podemos permitir que no nosso banco de dados tenha redundância, tenha repetição de dados. Ou seja, de uma maneira, assim, tentar colocar de maneira muito simples. Não posso escrever o mesmo conteúdo duas vezes. Dessa forma, penso aqui no seguinte, eu poderia ter um outro João da Silva aqui, que é o mesmo conteúdo. Eu poderia, se fosse um outro CPF, por exemplo, 998. Um zoom aqui, olha lá. Então aqui, vamos supor que eu quero cadastrar uma outra pessoa. Essa pessoa se chama João da Silva e já tem um João da Silva cadastrado. Isso é possível? Essa repetição aqui, ela é possível? Sim, perfeitamente possível, sem nenhum erro, porque são duas pessoas diferentes. Uma vai ter o CPF 123, a outra vai ter o CPF 998. Agora, se eu tentar cadastrar o João da Silva, que tem o CPF 123, aí já tem problema. Aí já gerou redundância e isso vai gerar o problema maior no nosso banco de dados, que é a tal da, vamos marcar aqui embaixo, inconsistência. Inconsistência. Vamos arrumar isso daqui. Vamos colocar numa outra cor que dá destaque. Né? A inconsistência, ela é filha da redundância. Nesses exemplos que nós estamos dando aqui. Se eu não tiver os pais, o pai ou a mãe, não tiver a origem, eu não tenho o problema. Então, no nosso banco de dados aqui, quais são os campos? A gente analisa um por um. Quais são os campos que são passíveis de gerarem redundância? Bom, o nome, ele mas a gente tem que analisar. Operacionalmente, eu posso ter dois João da Silva, desde que ele não tenha o mesmo CPF, cada pessoa com seu CPF. O endereço aqui, na verdade, ele pode gerar uma redundância. O endereço é um negócio muito complicado de explicar, porque provavelmente alguém faria a seguinte colocação. Não existem sistemas que eu coloco o CEP e automaticamente já aparece lá o nome da rua, o bairro, alguma coisa. Perfeito, isso daí existe, isso funciona, mas eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para deixar isso para depois, tá? Nós vamos fazer de uma maneira mais trivial aqui, inclusive demonstrando que algumas redundâncias, elas, vamos dizer, são permitidas, assim, a gente tem que se permitir, que não podemos levar ferro e fogo. Aonde, dentro do nosso estudo, aonde que a gente tem um eventual problema? Aqui, ó, no campo cidade. Então, eu vou destacar aqui com cores o campo cidade. Como eu pus em vermelho, eu vou colocar vermelho aqui também. Ó. O campo cidade, ele é passível de redundância. Por quê? Eu estou registrando várias vezes Ribeirão Preto, apesar de estar escrevendo de maneira diferente. E por que é a mesma Ribeirão Preto? Porque Ribeirão Preto está de São Paulo. Porque é possível que nós tenhamos, então deixa eu marcar aqui também, que São Paulo também, o estado também é possível de ter redundância. É possível que exista Ribeirão Preto, no estado da Bahia, por exemplo? Não tem, mas é possível que isso aconteça? É. Se vocês pegarem o mapa, eu já tive a curiosidade de fazer isso, e olharem cidades, principalmente do norte e do nordeste, mas principalmente do norte, existem muitas cidades que têm o mesmo nome das cidades conhecidas nossas aqui. E uma coisa cultural, principalmente as cidades que têm nome de santo. São Joaquim, São José do Rio Preto, São José, né, no caso do Rio Preto, mas é São José. Cidades que têm
principalmente nomes de santos, elas são comuns. Não é um fato raro nós termos duas cidades com o mesmo nome, com um adendo. Ela tem que ser em outro estado, né? Então a ideia aqui principal é a seguinte: o que está acontecendo aqui de errado? Eu estou registrando, armazenando Ribeirão Preto duas vezes, três vezes, várias vezes. A partir do momento que isso aconteceu, gerou redundância. Se isso daqui estivesse escrito sempre do mesmo jeito, eu teria redundância? Sim, eu teria redundância. Teria inconsistência? Não. Mas a probabilidade de gerar inconsistência, porque alguém vai acabar digitando diferente. Quem trabalha em empresa sabe que isso é meio que inevitável. Se o campo estiver aberto para ser preenchido, um digita de um jeito, outro digita do outro. E nós que estamos trabalhando vamos dizer assim, no estaleiro do banco de dados, no estaleiro do sistema, nós temos que criar uma estrutura que não permita que esses erros aconteçam. E acontecem, viu? Já peguei muitos bancos de dados de muitas empresas que tinham erros estruturais assim grotescos. Então, onde que a gente vai encontrar esse problema aqui, ó? Nos campos cidade, no campo estado, e se nós formos mais para frente um pouquinho, nós vamos perceber aqui também, ó, no campo sexo e no campo estado civil. Então eu coloquei, já fui organizando aqui os nossos estudos de tal forma que a gente identifica assim de uma maneira até tranquila isso daí. Porque a gente faz assim, tem que partir assim, do básico, do simples, do elementar, e depois vai criando situações mais elaboradas. Então, essa estrutura aqui, eu acho que já passou da hora até de eu salvar. Deixa eu colocar lá dentro também da nossa pasta. Criar uma nova pasta? Não, peraí, só um pouquinho. Material, primeiro dessa da noite, papapá. Eu vou chamar aqui de roteiro também, só que um é TXT e o outro é Excel. Apesar disso daqui, a gente pode converter numa imagem. Então, como é que a gente faz para resolver essa parafernália toda? O ideal é quando nós fizermos... Deixa eu ver se eu consigo aqui inserir mais uma coluna. Isso, é isso que eu queria. Quando nós fizermos o levantamento de requisitos, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando nós fizermos o levantamento de requisitos, deixa eu deixar aqui tudo bonitinho. Nós vamos fazer o seguinte, ó, para cadastrar clientes, nós vamos colocar quais são os campos, ou melhor, os atributos, e em que entidade, já estou até entrando um pouquinho com a nomenclatura de projeto conceitual, a que entidade ele está amarrado, a quem aquele atributo pertence. Então, vamos lá, ó, o nome é do cliente, o CPF é do cliente, o RG é do cliente, o endereço é do cliente, o bairro do cliente. Aqui, na verdade, quando eu tenho a cidade, no banco de dados, eu não vou armazenar qual é a cidade do cliente. Não é isso que eu quero, é essa prática que a gente tem que desenvolver. Eu vou armazenar o nome da cidade. Porque esse valor aqui, Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, Campinas, Belo Horizonte, Uberaba e assim por diante, na verdade, qual que é o dado que está sendo armazenado? É o nome da cidade, o nome que está aqui, ó, nome da cidade. A mesma coisa vai acontecer com o estado. Eu não tenho o estado do cliente. Quando eu tenho aqui a SP, poderia ter MG, Minas Gerais, Bahia e assim por diante. O que eu estou armazenando no banco de dados? Estou armazenando a sigla, sigla do estado. Depois eu tenho o CEP, e aí que eu falei para vocês, o endereço, ele completo assim, ele é até uma palavra boa para ser usada é uma armadilha, porque tem muita coisa no endereço que a gente poderia fazer de maneira diferente. Mas nós vamos fazer de uma maneira bem tranquila assim. Aí vocês, por favor, confiem em mim que a gente vai chegar lá.
Então, o CEP, ele é do cliente, o celular é do cliente, o e-mail é do cliente. Aí aqui é a mesma coisa, ó, diminuindo o zoom um pouquinho. Quando eu coloco aqui, ó, masculino, M, feminino, F, eu não estou indicando, eu tenho que ter essa percepção logo no começo da modelagem do banco de dados. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu não vou deixar acontecer a redundância. Na verdade, eu vou masculino e feminino são nomes de sexo, né? Não sei se nome, identificação. Eu preciso colocar, eu vou chamar de nome, vou fazer bem básico, nome do sexo. Então, quais são os sexos possíveis? Quais são os nomes? Masculino e feminino. Estado civil, a mesma coisa. Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Não é o estado civil do cliente que a gente vai armazenar. Nós vamos armazenar o nome do estado civil. E a data de nascimento, sim, ela é do cliente. Bom, a partir do momento que nós fizemos isso, nosso levantamento de requisitos aqui foi feito, então esse é o levantamento de requisitos, nós identificamos um conjunto de, vamos colocar umas cores aqui, um conjunto de atributos e nós já conseguimos identificar a qual entidade, vou até fazer diferente aqui, ó, tabela, tá? Porque nós nem entramos em projeto conceitual, então vamos caminhar devagar. Quais são os campos? Podemos até fazer assim, ó, dados. Quais são os dados necessários para cadastrar clientes? São esses daqui. Legal. Só que o nome é do cliente, o CPF é do cliente, o RG é do cliente e assim por diante. O nome da cidade, a sigla do estado, o nome do sexo, o nome do estado civil. Então, quando nós adquirimos uma habilidade de, no levantamento de requisitos, já conseguir fazer isso daqui, nós vamos estar muito bem encaminhados, tá? E aí, a partir do momento que nós estamos com esse levantamento de requisitos, ao pensar nas tabelas, não é, deixa eu mudar um pouquinho, aumentar aqui a largura, a altura das colunas, eu não lembro quanto que eu pus aqui, a altura da 20, deixa eu repetir aqui, ó, para ficar tudo mais ou menos igual. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Tabela, ó, cliente. Vamos colocar cores aqui para a gente destacar. Tabela cliente, com várias cores. Onde que eu tenho mais? Esses clientes aqui. E tenho mais a tabela cliente aqui. Ó. Então, eu tenho campos, ou melhor, dados, que na tabela serão os campos, né? Que serão encaixados na tabela cliente. Aí depois eu tenho aqui um campo que vai ser encaixado numa outra tabela, que é a tabela cidade. Eu tenho mais um campo que vai ser encaixado numa tabela chamada estado. A mesma coisa numa outra tabela chamada cores, 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 azulzinho, sexo. E uma última tabela chamada, vamos pôr um cinzinho aqui, estado civil. Portanto, nós teremos o bege, esse cor de burro quanto foge aqui, esse, não sei como é ocre, verde, azul e cinza. Nós teremos 5 tabelas. E aí, então, nós começamos a construção, a visualização das tabelas. Eu terei uma tabela chamada cliente, vamos ver se vai dar para fazer tudo aqui assim, ó. Uma tabela chamada cidade, uma tabela chamada estado, uma tabela chamada sexo e uma tabela chamada estado civil. Legal. Deixa eu dar uma organizada aqui. Se o zoom estiver muito ruim, alguém me dá o alô aqui, tá? Aumentar um pouquinho a fonte. Como é que funciona agora aqui, ó? Eu vou pegar os campos e vou distribuir nas tabelas. No entanto, o primeiro campo de toda a tabela é o campo ID. Então, aqui eu tenho ID cliente. Já vou até fazer os outros, ó. ID cidade. Aqui vai ser ID estado. ID sexo e ID estado civil. Eu também já disse para você na aula de hoje que esse primeiro campo, que aqui eu destaquei em verde, ele recebe um nome especial. Ele se chama campo-chave ou chave primária. Então eu vou pegar o mesmo verde e vou colocar neles aqui, ó, para destacar
A Cris me mandou uma foto aqui, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver. Ah, deve ser. Ô, Cris, deve ser. A Cris me mandou uma foto da imagem que ela está vendo. Deve ser a transmissão, a internet. E aí a imagem não chega legal para você, tá? Eu vou fazendo aqui devagarzinho. E lembrando que a aula está sendo gravada, depois vocês vão poder assistir novamente. E se não voltar, ela está dizendo que tá assim por alguns momentos. Tá legal. Então vamos seguindo aqui. Se você tiver muita dificuldade, você me dá mais um alô aqui. Eu paro de compartilhar e recomeço para ver se melhora, tá? Então, cada uma das tabelas, todas elas no caixa baixa, no singular, elas têm o seu primeiro campo, que é a chave primária. Agora eu vou colocar aqui, ó, vou completar. Vou buscando aqui tudo que for relacionado ao cliente e vou pôr aqui, ó, nome, CPF, RG, endereço. Lembrando que eu não estou preocupado com acentuação hoje. Bairro. Então, olha lá, depois, seguindo aqui, ó, até o bairro já foi, ó. Eu vou para o CEP, celular, e-mail e nascimento. Então, CEP, celular, e-mail e nascimento. Então, a princípio, a tabela cliente, ela teria, no primeiro momento, essa estrutura. O que eu tenho em cidade? Além do ID cidade, eu tenho o nome. Peguei esse nome daqui, né? Tabela estado, além do ID estado, sigla. Tabela sexo, além do ID, tudo sempre acompanhando o levantamento de requisitos. Eu tenho nome e estado civil, eu também tenho nome. Então tá legal. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Muito bem. Essa parte aqui, a gente consegue fazer com naturalidade. Mas nós precisamos dizer, agora isso aqui vai ser meio intuitivo, por isso que a gente tem que aprender a fazer o projeto conceitual para conseguir identificar que como é que eu faço para dizer que o cliente mora na cidade? Eu não vou colocar aqui mais no campo cidade, onde eu preencheria com Ribeirão Preto, por exemplo. Isso daí morreu, isso daí é antigo, está nessa estrutura de cima que está errada. Para poder indicar em que cidade que o cliente mora, eu vou colocar o ID da cidade do cliente. Então, aqui, ID cidade. Então, deixa eu aqui fazer isso. E, seguindo esse raciocínio, eu vou precisar de mais uma coluninha aqui, gente. Então, peraí, deixa eu fazer um negocinho, que eu vou ter que pôr mais uma chave estrangeira aqui, ó. Não sei se vocês lembram o que é chave estrangeira, mas já vou explicar. Muito bem. Aí eu vou ter que dizer também qual que é o sexo do cliente. Então, eu vou usar o ID sexo. ID sexo. Já formato. E vou ter que dizer qual que é o estado civil. ID, estado civil. Vou pegar essa mesma formatação aqui e vou aplicar. Então, veja só uma coisa. Vou ficar de olho na hora. Entre os campos de uma tabela, obrigatoriamente, o primeiro campo vai ser um ID. ID cliente na tabela cliente. Ele é a chave primária. Mas existem outros, podem existir, melhor dizendo, outros campos que são ID. Só que eu tenho ID cidade na tabela cliente, ID sexo na tabela cliente, ID estado civil na tabela cliente. Então, esses campos que são ID, mas eles não são da própria tabela, ID cidade na tabela cliente, ele recebe um outro nome. Ele vai se chamar chave, não sei se vocês se lembram, mas ele vai se chamar chave estrangeira. Vou pegar aqui, mesclar para ficar bonitinho, né? E é aqui por meio da chave estrangeira que nós vamos fazer os relacionamentos. Banco de dados relacional é aquele que as tabelas estão ligadas umas às outras por meio dos relacionamentos. Então veja só, eu vou tentar reproduzir
o cadastro do João da Silva aqui embaixo. Posso cadastrar... Ah, falta um detalhezinho aqui, ó. E a cidade fica no estado. Então, aqui eu vou ter o campo ID estado, que vai ser também, vou pegar a formatação aqui, uma chave estrangeira. Então, vamos lá, ó. Vou cadastrar o João da Silva. Posso cadastrar o João da Silva? Não. Por quê? Porque em algum momento eu vou ter que dizer qual que é o ID cidade dele. E eu venho na tabela cidade, não tenho a cidade que o João mora. Não tenho nenhuma, mas eu não tenho Ribeirão Preto. Então a primeira coisa a ser feita seria cadastrar aqui na tabela cidade Ribeirão Preto. Mas eu não posso também, porque quando eu for cadastrar uma cidade qualquer, eu teria que indicar qual é o estado. E eu não tenho nenhum estado cadastrado aqui. Então, nessa sequência, me vejo obrigado a, inicialmente, cadastrar o estado. SP gerando o ID 1. Fiz isso daqui. Inseri um registro, uma linha, um registro na tabela estado, e agora eu posso cadastrar quantas cidades eu quiser, desde que seja do ID 1. Então, Ribeirão Preto. Preciso cadastrar todas agora, já imediatamente? Não, posso cadastrar depois. Não tem problema, à medida que for necessário, né? Então, gerou aqui o ID 1, cidade 1. Posso cadastrar Franca 1. Gerou o ID 2. Posso cadastrar Belo Horizonte? Não. Porque para cadastrar Belo Horizonte, eu preciso aqui de Minas Gerais. Então, primeiro, isso daqui não pode ser feito. Primeiro, eu cadastro MG, gero o ID 2. Eu vou só diminuir a fonte aqui um pouquinho disso, porque não está cabendo. Aí, agora ficou melhor. Então, esses dois aqui estão certos. Agora, olha lá, agora sim, eu posso cadastrar, por exemplo, Uberaba 2. Gerou o ID 3. E assim por diante. Então, voltando, preciso cadastrar todas as cidades agora? Não. Preciso cadastrar todos os estados imediatamente? Não. O banco de dados ele pode sendo alimentado à medida que os dados forem surgindo. Do que eu não vou poder fazer alguma coisa do tipo. Por exemplo, cadastrar Salvador aqui, ó. Né? Salvador não pode. Primeiro tem que cadastrar BA, gerando 3, o ID estado 3. E aí sim, cadastro Salvador no ID estado 3, gerando o ID cidade 4. Então, qual foi a primeira coisa a ser feita aqui, ó? Foi preencher, cadastrar a tabela, alguma coisa na tabela estado. A partir do momento que eu tenho registros na tabela estado, eu posso começar a inserir registros na tabela cidade, desde que esse relacionamento, agora eu vou pegar a linha aqui novamente, esse relacionamento, ele seja atendido. É isso aqui que está acontecendo, ó. Deixa eu pegar mais um aqui. Aqui, veio para cá. Ah lá, é isso aí, né? Posso cadastrar o João da Silva agora? Pegar aqui, colocar o João da Silva e começar a cadastrar? Ah, o João da Silva já está aqui, ó, Ribeirão Preto já é o 1, né? Esse 1 aqui está linkado, relacionado com esse 1, então o João da Silva mora em Ribeirão Preto e Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. Perfeito, tudo bem. Agora, o que eu preencho aqui no campo de sexo? Não posso, tá vazio, não tenho nenhuma opção. Então, o João ainda não pode ser cadastrado. Eu tenho que primeiro informar aqui, ó, inserir o masculino, o feminino, só que é um de cada vez, né? Então, aqui vai gerar o ID 1, gera o ID 2. Vamos fazer assim, ó, ladies first. Feminino, masculino. Tchan, tchan, tchan. Legal. E a mesma coisa aqui no Estado Civil. Então, 1, solteiro. 2, casado. 3, divorciado. E 4, viúvo. São os 4 estados civis possíveis
Vocês sabiam que se você é solteiro, se casou, você nunca mais volta a ser solteiro. Você é casado, você pode voltar, você pode se divorciar. Você pode casar de novo. Você pode se divorciar. Você pode casar de novo. Você pode ficar viúvo. Você pode se divorciar. A única coisa que você nunca mais vai voltar, e viúvo, né? Ah, não, viúvo dá. Você pode ser casado, ficou viúvo, casado, ficou viúvo, casou de novo, ficou viúvo. Normalmente viúva, né? A noiva, a mulher que deixa a gente morrer e ela fica viúva. Mulheres, como é que fala? Colecionando maridos. Brincadeirinha de mau gosto. Muito bem. A partir daí, a gente vai lá. Posso cadastrar o João da Silva agora? Agora eu posso. Porque aí vem, deixa eu pegar os dados aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui, para facilitar. Legal. Aí o CEP dele já está aqui, o CEP celular e o e-mail. Vou copiar aqui também. A data de nascimento, só do primeiro aqui. E aí vem a utilização dos dados relacionados. Então, o João da Silva, ele mora na cidade 1, Ribeirão Preto. Ele é do sexo 2, então aí de sexo 2. E estado civil, eu não me lembro o que eu coloquei, solteiro. Então, 1. E aí, dessa forma, fazer assim, legal. A gente gerou o ID 1. E aí, se nós fôssemos preencher com os dados de baixo, vamos dar um copiar-colar aqui para a gente conseguir. Opa. Gente, vocês não sabem como é difícil, chato, eu ficar falando aqui sem ter nada, ninguém na minha frente. Como é estranho, dá a impressão que eu sou meio maluco, assim, falando sozinho, falando com as paredes. Todos eles moram em Ribeirão, então aqui é 1 e aqui é 1. O sexo aqui é o Ricardo, é o 2, masculino, 2. Opa, Ana Maria, Anabela, o 1. E estado civil, o Ricardo também é 1. E a Anabela é casada, é 2. Então tá lá. Tchan, tchan. E aqui vai gerar 2 e 3. E aqui também, vamos deixar tudo bonitinho. Então, nós temos aqui o exemplo de para o mesmo levantamento de requisitos, 2 bancos de dados foram montados, ainda que seja só para ter ideia, como se fosse a maquete do banco de dados. Essa visão de cima aqui, que está errada, porque ela tem redundância, que provavelmente vai gerar inconsistência, e essa de baixo aqui, ó, formada por 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, os dados distribuídos, cada dado corretamente na sua tabela, e o que é fundamental, os dados relacionados. As tabelas estão relacionadas. Então, como é que a gente faz o relacionamento? Eu nem quis fazer verde e amarelo, foi uma coincidência pura, mas o relacionamento sempre vai ser um campo, uma chave primária, por exemplo, ID cidade. Deixa eu pegar aqui uma setinha, só para ilustrar. Então, o ID cidade da tabela cidade, chave primária, vai estar relacionado com ID cidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Depois eu aumento essa linha. Então vamos lá. ID cidade da tabela cidade, chave primária. ID cidade da tabela cliente, esse daqui, chave estrangeira. O que a gente tem? Um relacionamento. O relacionamento sempre será entre uma chave primária e uma chave estrangeira. Tudo bem? Pessoal, falei bastante. Eu quero saber se... Deixa eu desligar a câmera aqui, nem me lembrava que ela estava compartilhada. Agora precisamos ver dúvidas. Quais são as dúvidas? Tem alguma coisa? Quem tiver, vamos organizando assim. Vamos fazer por... Ó, a Mauri aí. Oi, Mauri, faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou passando a lista aqui e se alguém tiver alguma dúvida, vai me avisando. A Mauri, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que ele respondeu aqui. Só um minutinho. Tudo bem. Próximo da lista,
Ana Laura, se quiser abrir o microfone para falar, pode falar, viu, gente? Não tem problema. A Cris, por exemplo, está com o microfone aberto aqui, ó. Tô ouvindo tudo que está acontecendo lá. Não tá acontecendo nada. Ana Laura, alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ficou tudo claro? Tá lá no chat também? Não, tudo tranquilo. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver se eu tô no Teams aqui. Ah, não tô no outro computador. Bruna, alguma pergunta? Bruna? Bruna, deixa eu ver. O pessoal tá Tudo com, não tá querendo falar hoje também. Próximo da turma, Christian. Alguma questão? Christian, ficou alguma pendência? Também, tranquilo. Quem vem? Cris, Oi, sei que você fala, tem alguma dúvida? tudo tranquilo. Quero Beleza, começar ótimo. de novo. Denis, Não, tudo certo, tudo em cima. beleza. Eduardão, como é que estamos? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tranquilo, tá, joia? Franciele. Deixa eu ver aqui. Joia. Quem mais? Jandre. Fala, Jandre. Quanto tempo? Tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o Jandre. Sem dúvida, joia. O Guilherme. Guilherme, precisamos combinar aquele negócio da mesinha digitalizadora, hein? Quero ver como é que nós vamos fazer a distância isso. Alguma dúvida, Guilherme? Acho que você usou essa tática de perguntar para cada um só para fazer chamada. É claro. Não fiz a chamada ainda, mas a ideia é essa. Jefferson, olha o Jefferson aqui. Alguma dúvida, Jefferson? Deixa eu ver. O Christian deu uma risadinha. Jefferson. Tá, mas tem dúvida, Jefferson? Alguma coisa? Tudo certo, beleza. Ótimo. Então, gente, só voltando aqui, isso daqui que nós fizemos isso é uma aula introdutória para que a gente comece a tomar contato com a estrutura de um banco de dados relacional. Os dados armazenados em tabelas, essas tabelas estão relacionadas, né? E nosso grande objetivo é conseguir, a partir do levantamento de requisitos, desde que pode ser um simples, assim como nós fizemos, identificar quais são as tabelas, quais são os campos de cada uma das tabelas, e depois, a parte mais que eu acho que no começo é mais difícil, identificar aonde nós vamos ter as chaves estrangeiras. Toda tabela vai ter sua chave primária, todas elas. Podem ver que nós usamos o verde aqui, ó. Todas as tabelas têm sua chave primária, mas nem todas têm chave estrangeira. Observe que estado não tem chave estrangeira, sexo não tem chave estrangeira e estado civil. Então, aonde que vai ter chave estrangeira, aonde que não vai ter? É o projeto conceitual que vai nos auxiliar a fazer isso. Com o passar do tempo, a gente faz de uma maneira tão automática que o projeto conceitual fica até bobinho. Ele fica assim meio quase que infantil fazer o projeto conceitual, mas ele precisa ser feito por pelo menos um motivo: é documentação. Porque o que está na minha cabeça, o que eu já compreendi, isso vai ter que ser utilizado por outras pessoas da nossa equipe de desenvolvimento. E a gente precisa ter isso em forma de relatórios, de documentos. E o projeto conceitual é um documento no formato gráfico. A pessoa olha como se fosse a planta de uma casa, né? O engenheiro, ele olha para a planta, ele entende, ele consegue vislumbrar o que vai ser construído. Aí ele passa para o mestre de obras, ele consegue vislumbrar o que vai ser construído. Aí passa para o pedreiro, que começa a construir aquilo que os outros simplesmente força de expressão, né? Vislumbraram. Então, o nosso objetivo, se isso daqui tiver bem entendido, nós vamos pegar semana que vem e vamos começar a fazer projetos conceituais de banco de dados.
inicialmente entrando com as cardinalidades, com as entidades, os atributos, e aí a gente parte para as cardinalidades. Como sugestão, se alguém quiser, não é obrigatório, vocês podem, deixa eu só fazer vocês podem ir no YouTube, alguns de vocês já sabem, já foram até, vocês podem ir no YouTube, procurar por Criativamente, Criativamente Portal, esse daqui é o meu portal, e aqui no Criativamente tem playlists. Então temos aqui, ó, isso daqui é matéria do ano que vem, semestre que vem, digo, PHP com POO. Olha, material que se vocês quiserem, não quero interferir nas outras aulas, mas Java com NetBeans, que vocês estavam fazendo ontem. Material de Inkscape. Vamos ver aqui como é que está a nossa... O que nós temos aqui de Inkscape? Olha lá, temos 12 vídeos. Eu que produzi esses vídeos todos. Olha o sapinho aqui, ó. Que nós estávamos... Vocês não estão ouvindo o som, porque eu não compartilhei o som também. Então, material de Inkscape. Material de PHP, matéria do semestre que vem, né? Começa com PHP, depois entra PHP com programação orientada a objetos e banco de dados. Olha aqui, ó, MySQL. MySQL, uma playlist com 26 videoaulas. Eu que produzi esse material todo. O que nós temos? Normalização de banco de dados, matéria desse semestre. Um exercício, desafio de banco de dados que eu propus para alunos de anos anteriores. Uma linguagem de programação chamada Delphi, conectada com banco de dados MySQL. Nós estamos aqui, ó, modelagem de dados. Essa playlist, vocês podem dar uma olhadinha nela. Nem me lembro quantos tem. E tem 17 exercícios aqui que a gente pode fazer. Cada um desses vídeos é um exercício. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha lá, tá vendo? Levantamento, uma clínica veterinária, atributo nome, pertence ao proprietário, CPF ao proprietário, nascimento ao proprietário, nome do animal. Exatamente a mesma estratégia que eu estou utilizando com vocês aqui, ó. Cada uma dessas playlists, desses vídeos dessa playlist, é de um banco. Ó, essa tem 1 hora e 10 minutos. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Olha aqui um projeto conceitual sendo construído, né? Já tem recursos mais elaborados, nós vamos passar por tudo isso. Então, para os interessados, eu sei que o tempo é justo, se quiser dar uma olhadinha aqui na playlist Modelagem de Dados, já tem um materialzinho aqui que a gente pode utilizar. E aí, se você vier aqui no meu canal, você aproveita, se inscreve no meu canal, aperta o sininho, aquelas coisas lá que todo mundo faz. Tá joia? Bom, gente, 8 horas e 32 minutos. Estamos aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas, alguma coisa assim. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Nossa aula se estende até às 20 horas e 52 minutos. Aí faremos um intervalo e, na sequência, todos juntos na aula de design digital. Na aula para a gente rever imagens bitmap, imagens vetoriais e trabalhar um pouquinho com Inkscape. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Repete de novo, por favor, o horário que é para voltar, que eu me perdi aqui. 21h08. Nossa, bem preciso, né? Então, mas o que acontece é que... Eu tô brincando. Eu sei, mas eu explico, não tem problema nenhum. Existem questões assim que a gente pode conversar, discutir, e existem questões que são determinações, né? Então, qual foi a determinação? As reuniões, nós professores, nós ficamos, as nossas reuniões devem ter o horário da aula. Então, se vocês observarem,
a segunda reunião ela vai até às 23 horas. Eu vou estar aqui até às 23 horas. Quem quiser ficar batendo papo Eu não comigo, garanto. estou à disposição. Tá, joia? Alguma pergunta, gente? Porque se não tiver, aqui, ó, nós estamos gravando, eu encerro aqui a gravação e voltamos depois. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? WhatsApp, deixa eu ver aqui do lado, tudo em ordem. Então tá bom. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, eu vou sair da reunião no horário marcado e vocês podem ficar à vontade e a gente se encontra na segunda reunião. Se alguém precisar de alguma coisa, estou aqui, estou à disposição. Tá?